Boa tarde a todos. Faço uma saudação especial ao professor Felipe Luiz de Nitro, que também é diácono e é juiz aqui de uma das varas. Bom, obrigado por terem vindo a esse nosso seminário sobre vida e família. A ideia inicial, então, de fazermos esse seminário foi a de tratarmos de um tema que hoje é um tema muito importante para a Igreja, que é a família, tudo que envolve a família. Nós sabemos a preocupação do Papa Francisco com relação a esse tema, mas não só do Papa Francisco, mas também a Igreja hoje se une em volta deste tema para discutir qual é a verdadeira vocação da família. Tanto que na segunda-feira agora inicia-se em Roma o Sínodo dos Bispos, que vai tratar justamente deste tema, da vocação da família, para que a família outra vez encontre a sua vocação dentro da Igreja e dentro da sociedade. Então, num primeiro momento, a preocupação era esta, e também, num segundo momento, a nossa preocupação era dar subsídios, falar desse tema a pessoas que se interessam pelo assunto, a pessoas que defendem a família, pessoas que estudam o tema da família, pessoas preocupadas com esse tema, pais de famílias, estudiosos, professores, educadores, enfim, pessoas ligadas à Igreja Católica ou cristãos em geral, que se preocupam com este tema. Então, esses foram, digamos assim, em poucas palavras, a nossa ideia de realizar aqui este seminário. E então começamos a divulgar, convidamos as pessoas e esperamos também, montamos um grupo comandado pelo Exexon, doutora Liliana, para também, a partir desse seminário, patrocinarmos outros, fazermos outros, tendo a experiência deste, realizarmos outros com a mesma perspectiva de preocupação pela família e também de fornecer elementos, de fornecer conhecimento às pessoas. Porque nós vemos hoje que quem é que pode falar bem, quem é que pode ter uma voz forte quando se trata do tema da família? São os leigos. E isso que nós gostaríamos de começar a montar aqui, a partir desse grupo de pessoas que se interessam por esse tema, é de formar leigos que entendam, que compreendam, que possam defender a família diante de entidades governamentais, diante de entidades educacionais, que possam falar bem, com propriedade, sendo leigos bem formados, que possam falar da família e essa palavra seja uma palavra ouvida, escutada e respeitada. Infelizmente, nós sabemos que hoje, quando um padre, um bispo, um diácono fala de temas relacionados à família, à ideologia de gênero, à ética, logo é desqualificado porque diz, não, é um padre. Isso nós vemos muito na imprensa. Então, e de fato, se é um leigo que fala, se é um pai de família que fala em nome justamente da sua família, olha, eu sou pai de família, tenho 3, 4, 5, 6 filhos e penso desse assunto o seguinte: isso que essa pessoa fala tem muito mais força do que a opinião de um padre, de um diácono, de um bispo. Então também esta é uma das ideias de nós estarmos nesse seminário, nós estamos compondo este grupo. Vocês viram aqui neste folder os palestristas, os temas, então eu acho que não vou me deter nisto e já vou iniciar a minha fala. Nós vamos falar muito de família, porque o seminário é sobre família e vida. Por isso, essa minha primeira fala vai ser um pouco diferente, porque talvez qualquer outro assunto que eu tocasse aqui, eu iria, digamos assim, falar a mesma coisa que os outros conferencistas, que as outras pessoas. Então, principalmente baseando-me em algumas falas do Papa Francisco,
na casa Santa Marta, eu elaborei aqui uma pequena meditação. Na verdade, se trata de uma meditação, mais do que uma conferência, mais do que uma aula, é uma meditação. Já cito no início o Papa Francisco, porque as ideias são dele. Mas, como não são, o texto não é literal, então nem vou citá-lo ao longo dessa meditação, só quero dar então os créditos a ele. E vou começar dizendo o seguinte, com uma pergunta: se a família está em crise? Essa é a minha pergunta. E a resposta que eu dou nesse momento é que algumas famílias sim, mas outras famílias não. Porque hoje nós vemos também que muitas famílias conseguem chegar a ter um lar ideal, ao tão sonhado lar luminoso e alegre. Muitos casais conseguem construir um pequeno paraíso, um mundo de felicidade, e que é real. Nem todas as famílias estão em crise. Tem famílias que estão felizes. Por isso que eu estou dizendo agora, eu poderia dizer no final desses nossos trabalhos, porque o que eu vou falar aqui, na verdade, é como construir a família e deixar uma mensagem de esperança e de otimismo. Então eu reafirmo que muitos conseguem um lar feliz, cheio de harmonia, e tem no seu centro o amor. Famílias onde reina um clima de paz, de alegria, de carinho, lares seguros, estáveis. Principalmente são os lares onde verdadeiramente Cristo reina. Foram os casais que construíram as suas famílias em base da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, vamos meditar rapidamente na família, vendo o que Cristo nos ensinou. E Cristo nos deixou ensinamentos em parábolas, para que tivéssemos luz, e sempre através de uma parábola é mais difícil de compreender um fato. Cristo, quando vai falar do homem prudente, fala que edificou a sua casa sobre rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa e não desabou, porque estava fundada sobre rocha. Então, assim fala Jesus do homem prudente. Do homem insensato, fala que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa e desabou. E foi grande a sua ruína. Então eu penso, e o Papa pensa assim também, que bem se aplica esta parábola à família, à edificação da família. Porque é o que vemos acontecer. Há famílias, casas, lares, que se mantêm firmes apesar de dificuldades. Quem não conhece uma família que passou por grandes dificuldades e permanece firme? São estáveis, é estável o ambiente familiar, o clima de alegria, de compreensão mútua. Apesar das dificuldades, das tormentas, dos furacões que se abatem sobre a família, ali reina a paz. Por outro lado, há famílias que desabam. A vida familiar vai desabando. Quando surge uma diferença de temperamento entre um membro da família e outro, desaba o entendimento. Quando surge um problema familiar, desaba a paz, desaba o amor, e é tudo muito bem, mas de repente uma crise, e a família não resiste, fica tudo abalado, questionado. Se isso ocorre, era porque naquela família, aquele matrimônio estava fundado sobre a areia, não sobre a rocha. Caiu a chuva, sopraram os ventos, e a casa desabou. Isso por quê? Porque umas resistem e outras desabam. A parábola diz sempre é que houve falta de fundamento. O decisivo aqui é o fundamento. E vejam, na parábola somente uma coisa tem importância aos olhos do Senhor, naquelas duas casas. Vejam, não é a altura da casa, nem a elegância, nem a originalidade do estilo arquitetônico. Tudo isso pouco importa, que se trate de uma residência rica ou uma casinha de operário. Em nenhuma dessas casas, em nenhuma dessas coisas retém o Senhor a sua atenção. Pergunta apenas sobre os seus fundamentos, se estão apoiadas em rocha ou em terreno sem consistência. O resto é secundário.
Então eu insisto nessa ideia: casa construída sobre rocha ou casa construída sobre areia? Família feliz construída sobre rocha. Na parábola o Senhor diz que são as mesmas intempéries que desabam sobre uma e sobre outra. Dificuldade com filhos, toda a família tem. Dificuldades de temperamento também, econômicas também, a crise ataca todo mundo. Porque uma se mantém firme e a outra desaba? Porque a que desaba não possui fundamento. Então, quais são esses fundamentos que conduzem à felicidade, que eu já falei várias vezes aqui? Quando então uma família está construída sobre rocha ou sobre areia? Antes de tudo, eu já falei no início, o alicerce firme é Deus. É Deus no lar. O Senhor fala: aquele que ouve as minhas palavras e as observa. Um lar sem a presença viva de Deus está construído sobre areia. Como pode ter estabilidade, firmeza, felicidade um lar onde às vezes há mais presença de coisas materiais do que de bens espirituais? Querem construir uma felicidade em clima da segurança dos bens materiais. Isso é frágil, terrivelmente frágil, e isso desaba. Se o Senhor não edifica a cidade, em vão trabalham os que a constroem. Trabalham em vão. Todos nós conhecemos a história da Torre de Babel. Lá não estava Deus. Tinham eles lá os melhores recursos humanos e não se entenderam, e logo tudo aquilo desabou, porque não havia os alicerces, não havia estrutura. Deus não estava naquela Torre de Babel. Deus é a rocha. A bênção do Pai dá firmeza à casa dos filhos. No lar onde se vive o amor de Deus, que é a atitude de escuta da sua vontade, o que fala o Senhor? Aquele que ouve as minhas palavras. Aquele que ouve as palavras de Deus sobre a formação, sobre a educação dos filhos. Aquele que ouve as palavras de Deus e está aberto aos filhos que Deus quer enviar. Aquele que ouve a lei de Deus e por isso sabe perdoar. Ouve as leis de Deus e conhece a doutrina sobre o matrimônio. Essa não desaba. Onde Deus é tido em conta, seus planos, a sua vontade, e não os critérios do ambiente. Esse é o caminho da felicidade. Embora muitas vezes pareça que não. Porque enquanto a casa não está edificada, a construção custa um pouco. E depois, Deus estando presente nesta casa, como eu falei, Deus tem que estar presente. Mas essa casa necessita de um acabamento, de um arremate. Então, esse acabamento da casa são as práticas da vida cristã. A oração em família, ou saber dirigir-se a Deus com as crianças à noite, etc. Estes então são os fundamentos sólidos. Está firme, porque se confia em Deus, porque se tem fé viva, porque as pessoas rezam, sobretudo, se estão abertas à vontade de Deus. Então esse é o primeiro fundamento. Podemos colocar aqui, já como um segundo grupo de fundamentos, as virtudes. Porque também, numa família, se ela não estiver alicerçada nas virtudes, que são as qualidades que cada um deve ter, ela não subsiste, ela está sendo construída sobre areia. As virtudes que se devem praticar na família são como o concreto que sustenta a casa. A família, nós sabemos, é um campo de treinamento moral. Como é importante a criança ouvir, já em tenra idade: meu filho, isso que você fez está errado. Quando ele faz alguma coisa errada, uma travessura, não faça isso, isto é feio. Devolva esta bola, pois ela não é sua. Na verdade, em frases simples, a criança está percebendo que existe uma distinção entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto. Nota que existem outras qualidades similares, e essa associação entre essas coisas é que construi a família, porque constroem os seus membros. Eu acho que é desnecessário falar aqui do bom exemplo dado pelos pais, pelos irmãos. Quem recebe bom exemplo em casa, depois sai fortalecido para enfrentar o mundo afora. É os alicerces, é o fundamento sobre a rocha.
O ambiente do lar depende fundamentalmente das virtudes que nele se pratiquem. Diz um autor espiritual que se santifica ao lar dia a dia, criando com o carinho um autêntico ambiente de família. É disto que se trata. Para santificar a jornada é preciso praticar muitas virtudes cristãs. Em primeiro lugar, as teologais: fé, esperança e caridade. Falamos um pouquinho da fé, né? E depois todas as outras: a prudência, a lealdade, a sinceridade, a humildade, o trabalho, a alegria. Isso é o que dá firmeza às virtudes. Quando faltam virtudes, então a casa fica sobre areia, com qualquer coisa desaba. Ainda o que faz esse fundamento ficar firme, vamos avançar um pouquinho. Eu falei das virtudes em geral. Posso falar aqui de uma virtude completa, de uma virtude concreta, que é a humildade. O pior inimigo da família, eu acho que todos nós temos esse grande inimigo dentro de nós, é o orgulho, é a soberba. Porque o orgulho e a soberba é o que divide, o que separa, é esse não ceder em nada, essa defesa absoluta dos pontos de vista, em coisas opináveis, onde nós não cedemos, não rendemos o juízo em nada. Todos nós talvez já tenhamos dito isso, né? Como é difícil conviver com uma pessoa soberba, uma pessoa que não reconhece os seus erros. A uma pessoa que não reconhece os seus erros, o que falta? Humildade. A humildade, inclusive, é base da unidade. Geralmente, no lugar onde não existe unidade, é porque ali falta a caridade, a humildade. Então, não tem unidade, as pessoas não estão unidas em torno de um mesmo ideal, em torno de uma mesma finalidade. Então, o egoísmo exclui os outros. E contra a soberba, o orgulho, eu acho que poderia ser a generosidade. Porque a generosidade dá firmeza ao lar, à família, que é buscar o bem dos outros, pensar nos demais. No lar, na família, é necessário o sacrifício alegre, desinteressado. E a gente nota na vida sacerdotal que Deus se faz presente no lar, mais do que com sermões, mais do que às vezes com um ambiente assim, enfim, mais piedoso, é com um exemplo de virtudes, com um exemplo de abnegação. Com a abnegação tudo sai, sem abnegação tudo emperra, racha. No lar é preciso dar exemplo de esquecimento próprio, que é viver para os outros, isso que dá solidez ao lar, isso é a pedra do alicerce. Nós vemos também na vida sacerdotal quantas pessoas que se encaminham bem na vida porque viram o exemplo generoso e sacrificado dos pais, e aí tentam reproduzir na sua vida o que foi a vida dos pais, com sacrifício, com espírito de abnegação. E também esse sacrifício nós sabemos, já que estamos falando de virtude, o sacrifício tem que ser alegre, o exemplo tem que vir com alegria, com bom humor. Isso é o que une. O mau humor no sacrifício destrói tudo, torna antipático o ambiente, as queixas também tornam o ambiente muito antipático. Virtudes, então, quando se praticam, está se construindo sobre rocha. Quando não se praticam, é areia, nada se sustenta. E são elas que tornam agradável a vida no lar. Fiz questão também, esqueci de falar isso no início, de fazer essa reflexão, que vou continuar ainda um pouquinho mais, porque eu acho que nós temos que entender muito de família, mas principalmente, para nós sermos eficazes nessa luta em ajuda à família, nós temos que estar bem na nossa família, não é verdade? Se nós não nos encontramos bem na nossa família, como é que nós vamos pretender ajudar os outros? Além de ser uma incoerência, eu acho que nós interiormente não teríamos forças para ajudar diretamente uma pessoa. Talvez dando uma conferência, dando uma palestra, sim, mas na hora de dar um aconselhamento pessoal, que isso acontece muito com nós, né? Conosco,
Nós ajudamos muitas pessoas com conselhos, pessoas que nos procuram através até do sacramento da confissão para contar as suas penas. Então, penso que isso é importante para nós, estarmos bem na nossa família e principalmente nós, na nossa casa, no nosso lar, procurando que o lar seja agradável, tornar amável e fácil o caminho dos outros, porque a vida já traz bastante amarguras. O nosso lar tem que ser um lugar onde todos os membros da nossa família, no final do dia, querem voltar para casa, porque ali é tranquilo, porque ali eles sabem que é aconchegante, mas ao mesmo tempo, no outro dia, eles querem sair para a luta, sair para a briga, porque eles sabem que eles têm um lar, que eles têm uma casa, que eles estão protegidos, estão com as costas quentes, como nós falamos. Então, praticar as virtudes que tornam mais agradável a vida no lar, que são todas as atitudes positivas que se podem ter diante da vida, otimismo, alegria. A felicidade vem quando nós acreditamos nela. A confiança, demonstrar confiar nas pessoas, acreditar que as pessoas podem mudar. Na nossa família, no nosso lar, às vezes uma pessoa é difícil, mas vamos ter um pouco de paciência com ela, que ela vai melhorar. Educação também, delicadeza no relacionamento. Esses dias eu li um livrinho que falava sobre o matrimônio, sobre a felicidade no casamento, e lá contava uma história muito simples de um casal que completou 50 anos de casado, eram bodas de prata. E o casal, aos 50 anos de casado, se dando muito bem. Para eles é como se estivessem vivendo o primeiro momento do namoro, o primeiro momento do casamento, e as pessoas notavam isso. E aí foram perguntar ao casal qual era o segredo da felicidade. Por que aquele casal estava tão feliz, estava tão contente depois de 50 anos? E a resposta foi a seguinte: o marido, que tomou a dianteira, respondeu: foi a educação. Nós sempre fomos muito educados um para com os outros. Nesses 50 anos de casados, nunca um faltou com a educação para com o outro. Então, evitar com delicadeza o que possa ferir o coração do outro. Bom, a minha conclusão é a seguinte, talvez até você esteja fazendo a mesma conclusão. Você poderia pensar assim: bom, isso seria possível se todos lá em casa vivessem assim, se na minha casa todos já fossem adultos, ou se eu não trabalhasse fora, não tivesse meus compromissos fora de casa. Mas na minha situação, ou na nossa situação, tudo isso que eu ouvi hoje fica impossível. São ideias bonitas, mas que para mim não servem. Então, nesse caso, eu recomendo pensar no seguinte: se nós pensamos assim, é porque está nos faltando o amor. Porque também só quem ama chega a uma verdadeira felicidade. Aqui eu recordo o que diz São João da Cruz. Ele diz assim: onde não há amor, põe amor e tirarás amor. É assim que eu penso. Se existe a dificuldade conjugal, familiar, de qualquer espécie, entre marido e mulher, entre filhos e pais, está faltando o amor. A família sobrevive pelo amor. Eu lembro que o amor é caridade. E não de abrigo e alimento, férias, carros, bens materiais, como falamos no início, como pensam alguns. Não, sobrevive o amor. E ainda mais uma coisa, falei só um pouquinho, mas não foi para frente a ideia, com relação às outras pessoas. Elas não mudam do dia para a noite, senão acontece como uma cana rachada que se quebra. É preciso dar tempo às pessoas. E aqui entra outra virtude, uma das mesmas virtudes que eu falava antes, que constrói então o nosso lar, é a paciência, não desistir. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos pedindo a Deus um coração maior
que os problemas que nós temos na nossa família. Maior que os nossos problemas e as dificuldades da vida. Vamos confiar mais na providência de Deus. Vamos acreditar mais no poder da oração. Nós católicos vamos acreditar mais na graça sacramental. Deus nos protege e protege a nossa família. Vamos procurar estar mais perto de Deus. Vamos ter uma vida espiritual mais sincera. E aí vamos tendo luzes impressionantes. E o resultado será de que realmente o casamento, a família, a vida conjugal não está em crise. Basta saber construir o nosso lar. Basta saber construir a nossa família. Por isso nós estamos fazendo aqui, então, este evento, porque nós acreditamos nisso. Se não acreditássemos, não estaríamos aqui. Isso verdadeiramente acontecerá. Eu tenho experiência disso. Já vi pessoas com dificuldades saírem-se muito bem, lutando na sua vida para colocar essas virtudes. Então, isso realmente acontecerá se tivermos um fundamento sólido, como nós vimos aqui, é Deus e as virtudes. Muito obrigado.